Olá, eu sou Mônica Alvarenga, coach, consultora e fundadora do Evolu Coaching, que é um programa de teoria U aplicada, que também tem o Evolu Teams, que apresenta a teoria U para o trabalho com grupos e equipes. E dentro da teoria U, a escuta é algo fundamental. E hoje eu estou aqui para falar desse livro, Manu, a menina que sabia ouvir. Olha, eu estou para gravar esse vídeo já há muito tempo, porque esse livro aqui é extremamente especial para mim. Inclusive já pensei até em fazer um grupo de estudos sobre esse livro. E não, eu não falo sobre livros infantis. Esse aqui não é um canal sobre livros infantos juvenis, mas esse livro é uma preciosidade. E ele tá velhinho assim, olha, porque eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade da minha mãezinha. Olha só como esse livro é antigo. Eu acho que de alguma forma ela estava profetizando sobre a atividade que eu iria exercer muitos anos depois, né? E esse livro, eu acho que depois ele mudou de nome na tradução. Ele é de um autor francês e acho que hoje ele pode ser encontrado como Momo, o Senhor do Tempo. Teve um filme também que eu nunca vi. Se alguém viu, pode comentar aqui nos comentários, né? Mas esse livro aqui, ele é precioso porque ele é a história de uma menina, que é a Manu, uma, uma menina que surge numa comunidade, dormindo nos escombros, nas ruínas de um anfiteatro. E essa menina tem um dom, tem um talento. E adivinhem qual o talento dessa menina? Ela sabe ouvir. E essa menina, com esse talento especial, ela consegue ajudar essa comunidade a resolver muitas questões. Na verdade, essa comunidade se modifica por causa dos talentos dessa menina, Manu. E eu quero ler um trechinho, marquei aqui alguns trechinhos desse livro, só para vocês terem uma ideia dessa potência desse livro, que eu cheguei a indicar para alguns clientes no set de coaching. Indico ainda. Então, para quem é profissional da área de desenvolvimento humano, conhecer esse livro é eu acho que é uma um recurso, uma ferramenta a mais, porque dependendo do cliente, a gente pode se valer desse livro. Então eu marquei aqui uns trechinhos do livro. Vamos ver se eu encontro aqui para ler para vocês. Espera aí. Para contextualizar um pouco, Manu chega nessa comunidade muito de mansinho e é percebida pelos moradores com um pouco de preocupação, porque ela é uma menina que eles não sabem precisar a idade, mas que na percepção daqueles adultos requer cuidados. E eles ficam muito preocupados, não sabem como cuidar da menina, mas o fato é que ela não quer ir morar com nenhum deles. Ela está muito satisfeita ali naquele anfiteatro que ela escolheu por moradia. Ela também não tem responsáveis, família, e a comunidade decide então deixá-la morando ali naquele lugar e cuidar da menina todos juntos. Então, assim, ninguém fica com o peso de cuidar da menina sozinho e todos são corresponsáveis pela menina.
e eles se revezam dando comida, e as crianças também gostam de ter aquela companhia, então a menina se insere na comunidade. E o livro vai narrando como essa inserção vai acontecendo. E o que acontece com esse dom da menina é que até brigas ela resolve, mas ela resolve pelo simples fato de ouvir. E nem eles se dão conta, nem ela mesma, porque a única coisa que ela faz é estar ali, ouvindo. Então tem um capítulo em que 2 vizinhos vão buscá-la porque estão com problema, e um terceiro fala: vamos procurar a Manu. E eles só sentam do lado dela e continuam com aquela brigalhada por causa de coisas de vizinho. E um fala de um lado e um fala de outro, e a Manu tá ali só ouvindo. E só pelo fato da menina estar ali ouvindo e atenta e presente, eles próprios vão se resolvendo e saem dali já com uma solução, abraçados e com as pazes feitas. Então, qualquer semelhança com o trabalho do coach não é mera coincidência. E tem um trechinho em que fala da relação dela com as crianças que eu acho muito interessante. Eu vou ler, tá, para vocês. É claro que Manu ouvia as crianças com tanta atenção quanto os adultos, mas havia outra razão para as crianças gostarem ainda mais de ir ao anfiteatro, que é onde ela morava, né? Elas nunca se tinham divertido tanto com jogos e brincadeiras como agora que Manu estava ali. Não havia um só momento de tédio. Não é que Manu tivesse ideias fabulosas. Ela simplesmente estava ali e tomava parte nas brincadeiras. Isso é que, não se sabe como, dava às próprias crianças ideias formidáveis. Cada dia inventavam brincadeiras novas, uma sempre melhor que a outra. Então, não era que a Manu tivesse ideias, ela só estava ali, presente. E esse trechinho, assim como outros, né, pequenininhos inseridos aqui nesse livro, eu acho sensacional. Ela estava ali. É a presença, né, gente, que a gente tanto fala e aí eu vou trazendo para a teoria U, faz toda a diferença. Quando a gente fala da teoria U, e eu sempre falo isso nas aulas, nos cursos, nas palestras, a teoria U, ela não é uma metodologia super sofisticada. Ela é sim muito efetiva, ela dá sim conta de problemas complexos, mas na sua essência, ela tem algo de simples, que é a presença em si. A complexidade vem da nossa dificuldade de estarmos presentes. E aí era essa presença que fazia tanta diferença na vida daquela comunidade e que fez com que essa comunidade mudasse a vida e se afeiçoasse tanto à menina Manu. Mas nem tudo são flores, a vida muda, e aí é que a história começa a acontecer. Quando algo sombrio começa a surgir lentamente nesta comunidade.
E aí, gente, é que a trama dessa história infanto-juvenil começa a se desvendar. E também qualquer semelhança com os nossos tempos atuais não é mera coincidência. E talvez essa história tenha forjado muito minhas escolhas e minha personalidade até hoje. Essa comunidade, assim como o resto do mundo na história, começa a ser tomada por senhores, homens cinzentos. Eram homens que eu lembro até hoje da minha primeira impressão lá aos 11 anos de idade. Vestiam-se de cinza com um chapéu coco, um chapéu de feltro cinzento. E aí eu quero ler uns trechinhos que eu marquei aqui para vocês. Era uma espécie de invasão silenciosa e imperceptível, adiantando-se diariamente, e a qual ninguém se opunha, porque ninguém tinha tomado consciência de fato. Mas os invasores, quem eram eles? Até o velho Bepo, que era um personagem, que reparava em muita coisa que escapava aos outros, deixou de notar a presença dos homens cinzentos, que vinham ocupando a cidade em números sempre crescentes, incansáveis em sua atividade. Entretanto, não eram invisíveis. As pessoas os viam, porém não reparavam neles. Tinham o dom misterioso de parecerem tão insignificantes que ou as pessoas olhavam sem vê-los ou, se viam, esqueciam imediatamente o seu jeito. E aí a história vai se sucedendo, as coisas vão acontecendo e a comunidade vai mudando. Esses senhores, e aí eu vou dar um pequeno spoiler, mas de verdade, especialmente aqueles que têm filhos, sobrinhos, netos, eu recomendo muito a leitura desse livro. Aos adultos que ainda encontram em si uma alma de criança, também recomendo. Porque esses senhores de cinza, eles servem a um senhor que tem um banco de horas. E aí eu não vou contar muitos detalhes, não. Mas a proposta desses homens é que as pessoas parem de perder tempo com coisas, entre aspas, insignificantes, como conversas, distrações, como olhar para flores e passarinhos, e passem a focar em produtividade, em trabalho. Então, por exemplo, a barbearia lá da comunidadezinha onde a Manu morava, onde o moço conversava com todos os clientes demoradamente e onde todo mundo gostava de ir, porque cortava o cabelo, encontrava os amigos, os homens cinzentos convencem esse barbeiro que se ele atender mais pessoas por dia, ele vai ganhar mais dinheiro, vai economizar o seu tempo e vai poder poupar tempo. Então, nessa lógica, as pessoas vão se tornando cada vez mais produtivas, utilizando, entre aspas, o seu tempo melhor e se tornando cada vez mais infelizes, cada vez mais conduzindo suas vidas no piloto automático. A única pessoa que não é afetada pelos senhores de cinza é a Manu nessa história, porque ela tem uma espécie de imunidade a essa lógica
da produtividade. Então vocês podem imaginar que, né, que essa história tem que ela é a protagonista dessa história e ela vai ser também a heroína dessa história, né? E aí vou ler mais um trechinho. Há na vida um grande mistério que é tomado como se nada fosse. Todos têm parte nele, porém muitos poucos são os que lhe dedicam um pensamento sequer. A maioria simplesmente o aceita e nunca se preocupa com isso. Esse mistério é o tempo. Existem calendários e relógios que o medem, mas significam pouco ou mesmo nada, porque todos nós sabemos que às vezes uma hora parece uma eternidade, ao passo que de outras vezes passa como um relâmpago, dependendo do que sucede nessa hora. O tempo é a própria vida e a vida reside no coração. E esse livro é cheio de trechinhos assim. E a Manu vai percebendo o que está acontecendo e vai tentando reverter a percepção dessas pessoas, né? É um livro muito bonito. Um dia ela é convidada por um dos membros dessa comunidade que fica famoso, com tanta economia de tempo e com tanto investimento em produtividade. Esse homem se torna, que tinha um sonho de ser um cantor famoso, esse homem se torna um grande cantor, um grande artista e convida ela, só que ele perde a inspiração e convida a Manu a acompanhá-lo, que vai dar para ela uma vida de rica, onde ela vai poder comer tudo que quer e se vestir como uma princesa, em vez de se vestir com aquelas roupinhas rasgadas e farrapos que ela costuma se vestir. Isso na esperança de que ao ser acompanhado por ela, que a inspiração dele volte. Mas ela sabe que isso não vai resolver o problema dele, que ele precisa voltar a ser ele mesmo, assim como ela, para poder ajudar esse amigo, precisa continuar sendo ela mesma. Isso é um trecho do livro. E aí ela não aceita o convite do amigo, que está lá querendo seguir aquele caminho da fama, mas que não consegue se conectar com ele mesmo, que é e com a sua fonte de inspiração. E aí, meus amigos, de novo eu vou retomar o que me fez trazer esse livrinho precioso aqui para vocês, que é a Teoria U. A base da Teoria U, que eu estava dizendo lá atrás, é a presença, a conexão com esse saber interior. E essas coisas estão muito associadas, né? Quando a gente... e a complexidade, era isso que eu estava comentando, e talvez eu tenha até feito aí um pulo, né? Mas aqui eu já junto tudo. Quando eu estava comentando isso, da dificuldade da Teoria U, é exatamente essa, que a gente vive no mundo dos homens cinzentos. O nosso mundo é um mundo da produtividade, é um mundo que conta o tempo. É o meu mundo também. E isso para mim é um desafio. É um mundo que não nos estimula a momentos de conexão nem conosco, nem com o outro. Então esse é o grande desafio dessa metodologia, que é potente exatamente por isso. Porque as transformações que o nosso mundo demanda,
as transformações que as organizações demandam para alcançar os resultados que elas desejam, elas passam necessariamente por essa mudança de lugar. Não se pode mudar os resultados que estamos alcançando sem mudar a origem de onde estamos trabalhando. A gente tem que fazer esse shift, essa mudança de onde estamos trabalhando para alcançar resultados diferentes. E essa mudança de lugar é exatamente trabalhar a partir de quem somos, a partir de quem cada pessoa é, a partir dessa singularidade. E aí a gente vai usando nomenclaturas que outras correntes estão usando. Singularidade, autenticidade. Mas no fim das contas, o que estamos todos falando em correntes semelhantes é essa conexão com quem se é, com a fonte, com a sabedoria interior. Porque é essa conexão que vai permitir que a gente realmente trabalhe a partir do propósito, trabalhe a partir da paixão, trabalhe dando o melhor, trabalhe inovando, criando, conectando com a gente, com o outro. E esse livro, na linguagem simples da literatura infanto-juvenil, fala exatamente disso. É um livro muito, muito precioso. Por isso, recomendo tanto para os meus amigos que querem abraçar ou já abraçaram esse caminho da inovação social, da conexão, da transformação. E os títulos dos capítulos, eles já dão uma amostra da profundidade desse livro. Olhem só. Eu vou ler alguns títulos. A soma está certa, mas dá errado. Muitos sonhos e algumas dúvidas. Um dia lá, mais um ano aqui. Achado e novamente perdido. Pobreza em meio à fartura. Grande medo e maior coragem. Olhando para frente sem olhar para trás. O fim que é um novo começo. Bom, eu amo esse livro, né? Encorajo você a ler, a comentar comigo, caso tenha alguma percepção. Vai ser um prazer. Caso queira também co-criar alguma iniciativa a partir da leitura desse livro, quero te dizer que os programas do Evolucoaching de teoria ou aplicada, tanto ao coaching quanto a grupos e equipes, continuam abertos. A gente, por enquanto, está atuando com lista de espera, mas se você tem interesse, não deixa de se conectar tanto com o canal do YouTube, com o nosso Instagram. A gente tem lá sempre conteúdos gratuitos e volta e meia estamos ofertando os nossos cursos, as nossas turmas, e vai ser um prazer estarmos juntos em algum evento do Evolucoaching, falando sobre escuta e falando sobre presença e conexão. Espero que esse conteúdo, de alguma forma, possa trazer um pouco de leveza para o seu trabalho
possa ser um recurso também para o seu set de coaching ou de desenvolvimento, possa ser um recurso para o seu trabalho de desenvolvimento humano. Espero te encontrar em breve.